Nesta videoaula, eu quero comentar o segundo capítulo do livro Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional, livro dos professores Argelina Sheibub Figueiredo e Fernando Limonge. O título do capítulo 2 se chama Mudança Constitucional, Desempenho do Legislativo e Consolidação Institucional. Já no início do capítulo, os autores informam que a Constituição de 1988 aprovou dois conjuntos distintos e contraditórios de medidas. Primeiro, uma série de medidas tendentes a fortalecer o Congresso, recuperando assim os poderes subtraídos do Legislativo ao longo do período militar. Mas, por outro lado, a Constituição também manteve muito dos poderes legislativos de que foi dotado o poder executivo ao longo do período autoritário. Então, aqui os autores apresentam uma das principais teses, do capítulo e do livro, que é a de que houve e há uma continuidade legal entre o período autoritário e o atual. E aí os autores começam, a especificar, as mudanças e as continuidades que vieram com a Constituição de 88, e eles se dedicam, num primeiro momento, a falar, do poder executivo, e afirmam que, em virtude de seus poderes legislativos, o executivo comanda o processo legislativo, minando assim o próprio fortalecimento do Congresso como poder autônomo. Então, algo que já havia ficado claro, no primeiro capítulo, os autores mostram que no Brasil o executivo ele é legislador de jure e de fato, De fato, porque os números mostram que a maior parte dos projetos de lei que são transformados em lei vem da onde? Vem do poder executivo. E de jure, porque a própria Constituição estabelece, uma série de prerrogativas que tornam o poder executivo capaz de intervir nos trabalhos do legislativo. Então, os autores afirmam ainda que o Congresso se revela disposto a facilitar a tramitação das matérias presidenciais e, sobretudo, a remover possíveis obstáculos à ação presidencial. Então, como o que já também havia sido colocado no capítulo 1, o legislativo no sistema brasileiro não é um obstáculo, para os interesses, para os projetos, do poder executivo. Ao contrário, ele facilita a tramitação de tais projetos. Segundo os autores, pela Constituição de 1988, o Congresso, de fato, recuperou poderes subtraídos pela ditadura. E aí eles vão mencionar, esses poderes, essas prerrogativas do Congresso a partir da Constituição de 1988. Então, primeiro, segundo eles, a nova carta permite ao Congresso contribuir de maneira efetiva para a formulação de políticas públicas. Então, ela estabelece uma maior capacidade para o Congresso, agir no sentido da formulação de políticas públicas. Ela também redefine a participação do Congresso no processo orçamentário e no controle das finanças públicas. Então, estabelece a capacidade do Congresso de emendar o orçamento, de alterar o orçamento. Orçamento que normalmente vem, é dado início a partir de uma peça orçamentária vinda do Poder Executivo, mas o Congresso tem, segundo a Constituição, a capacidade de emendar o orçamento. A Constituição também fortalece o Tribunal de Contas e possibilita maior participação do Congresso na nomeação dos membros desse tribunal. Então, a Carta fortalece o Tribunal de Contas, que é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, e estabelece, a maior participação do Congresso na nomeação dos membros no âmbito do Tribunal de Contas. A Constituição de 88 também estabelece que a derrubada
do veto presidencial depende do voto da maioria absoluta e não de 2/3, né, dos membros, né, da casa. Então, é algo, evidentemente, muito mais fácil, né, a obtenção da chamada maioria absoluta, né, do que uma eleição baseada na regra aí dos 2/3, né? Então, é mais, né, uma, digamos assim, uma prerrogativa, né, que fortalece o poder legislativo. Segundo os autores, ainda a abrangência do próprio veto presidencial foi circunscrita, não mais podendo ele incidir sobre palavras isoladas. Então, a Constituição estabelece uma certa limitação da capacidade de veto do presidente da República. Então, é mais um aspecto de fortalecimento do poder legislativo. Além disso, segundo a carta e propriamente os autores, ao legislativo foi reservada competência exclusiva em áreas como a de exploração de serviços de radiodifusão e televisão. Então, a Constituição fortalece, né, dá mais reserva, melhor competência exclusiva para o legislativo na matéria, né, de exploração, de distribuição dos serviços de rádio e televisão. Segundo a carta ainda, o Congresso Nacional também obteve a capacidade para sustar, ou seja, suspender os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, a Constituição ela estabelece que o Congresso Nacional pode suspender, interromper, né, um ato normativo do Poder Executivo que não esteja de acordo com o artigo 49 da Constituição. Em casos determinados, as comissões permanentes foram dotadas de poder para aprovar projetos de lei em caráter definitivo. Então, aqui a Constituição estabelece, né, um papel importante para as comissões, inclusive em certas situações atribui às comissões o chamado poder terminativo. No entanto, nós veremos que isso não é a regra, né, dos trabalhos no âmbito da Câmara dos Deputados, mas, sem dúvida, a Carta estabelece um novo papel para as chamadas comissões. Por outro lado, os autores vão dizer, muitos dos poderes legislativos obtidos pelo Poder Executivo ao longo do período autoritário não foram suprimidos pela Constituição de 88. Então, como já havia dito, né, no início, há uma continuidade entre o regime autoritário e o regime aí da Constituição de 88. Então, a Constituição mantém uma série de poderes e prerrogativas que o executivo tinha durante a ditadura militar. Primeiro, a capacidade de editar medidas provisórias, né? Quer dizer, algo semelhante ao decreto-lei da época da ditadura. Além disso, a Constituição garante ao presidente a prerrogativa de solicitar urgência para os projetos de lei de sua iniciativa. Então, há uma série de regras, né, mas resumidamente o poder executivo, né, segundo a Constituição, ele tem a prerrogativa de solicitar, né, urgência para os seus projetos. Então, quando a urgência é solicitada, esse projeto, né, o projeto do executivo, passa a ter prioridade, né, na apreciação pelo Poder Legislativo, no caso, em primeiro lugar, pela Câmara dos Deputados. Então, já vamos falar mais, né, dessa questão aí do instrumento de urgência e ficará um pouco mais claro como que isso se desenvolve no âmbito do Legislativo. Além disso, os autores dizem que a atual Constituição força a manifestação do Congresso, seja para rejeitar, seja para aprovar. Isto é, não há como obstruir a tramitação das matérias consideradas importantes pelo presidente.
Então, a Constituição, né, impede, né, que haja uma, digamos assim, infinita, né, obstrução, né, paralisia dos serviços legislativos, né, dos trabalhos legislativos, né, ela força, como está dizendo aqui no texto, o Congresso a se manifestar, né, a respeito de uma matéria de interesse do presidente do Poder Executivo. Na sequência, os autores dizem que, mesmo onde os poderes do legislativo foram ampliados, como por exemplo na área relativa a matérias orçamentárias e tributárias, os novos poderes do Congresso não podem ser sobreestimados. Né? A Constituição de 88 confere o monopólio da iniciativa dessas matérias ao Executivo. Como eu já sinalizei, né? Quer dizer, o orçamento, a elaboração do orçamento é dada pelo Poder Executivo. Né? Segundo a Constituição, é ele, né, que elabora a peça orçamentária, né, e apresenta essa peça orçamentária para o Poder Legislativo. E, ainda relacionado nessa questão, os autores dizem que, no caso de não cumprimento dos prazos para aprovação do orçamento, o Executivo está automaticamente autorizado a efetuar gastos à razão de 1/12 ao mês do orçamento enviado. Então, aqui faz toda a diferença, né? Caso o Congresso não aprove o orçamento, o Poder Executivo pode, né, utilizar 1/12 ao mês, né, do orçamento, da proposta de orçamento que ele apresentou ao Congresso. Né? Então, mostra como que, em boa medida, o reforço que a Constituição dá para os poderes do Legislativo em matéria orçamentária e também tributária, né, são, bem dizer, anulados, né, por conta de outras prerrogativas que são atribuídas para o Poder Executivo nessa área. Outra questão fundamental que os autores trabalham bastante, né, é a importância do chamado colégio de líderes. Né? Já falamos um pouco do colégio de líderes quando expomos o primeiro capítulo, mas é uma instituição que faz toda a diferença, né, no âmbito da Câmara dos Deputados. Então, os autores dizem que, ao longo do regime militar, o processo legislativo foi dirigido por um número restrito de parlamentares. Né? Então, aqui está a origem, né, do chamado Colégio de Líderes. Na época da ditadura, o nome era não era colégio de líderes, né, era voto de liderança, mas claramente tem uma continuidade, né, entre esse voto de liderança para o colégio de líderes no âmbito aí da Constituição de 1988. Então, segundo os autores, estabelece um padrão excessivamente centralizado dos trabalhos legislativos. Né? Então, daqui a pouco a gente vai ver uma ilustração. O Colégio de Líderes, né, está no topo, né, da organização dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Então, é uma instituição que centraliza, né, os trabalhos no âmbito da Câmara dos Deputados. Segundo os autores, o regimento interno de 1988 institucionalizou o colégio de líderes, né? Quer dizer, deu um caráter de fato institucional, né, para esta instituição no âmbito da Câmara dos Deputados. O colégio de líderes é composto pelo presidente da Câmara e líderes da maioria, da minoria, dos partidos e dos blocos parlamentares. Né? Então, aí tem a descrição de quem compõe o colégio de líderes. Então, é um grupo restrito, né, de parlamentares. Influencia a determinação da agenda decisória por intermédio da tramitação especial, urgente ou de urgência urgentíssima. Né? Então, o colégio de líderes está em contato, né, com o presidente da República. Na verdade, ele faz a ponte entre a presidência da República, o poder executivo e o legislativo. Né? Enfim, então, e ele tem, né, o poder, a prerrogativa, né,
a capacidade de trabalhar com esses instrumentos, né, que favorecem a tramitação dos projetos do executivo, que são o sistema, né, o pedido de urgência e o pedido de urgência urgentíssima, que são formas de acelerar a apreciação dos projetos, né, por parte do legislativo. Então, o Colégio de Líderes controla a pauta dos trabalhos legislativos, né? Termina por funcionar como sucedâneo, né, do que eu estava falando, do voto, na verdade, do voto de liderança vigente pelo período autoritário. Né? Então, o chamado voto de liderança durante a ditadura se transforma, né, aí num nível mais institucionalizado em colégio de líderes após a promulgação da Constituição de 88. Então, qual a consequência, né, desse poder, dessa influência do colégio de líderes? É a desvalorização da própria atividade parlamentar, porque o colégio de líderes faz essa ponte, né, entre executivo e legislativo, centraliza os trabalhos e isso reduz muito, né, a participação do plenário e das próprias comissões no trabalho legislativo. Então, os autores vão mostrar um pouco do que foi falado, né, através de dados. Então, a preponderância do executivo na produção legislativa, leis de iniciativa do poder executivo. Então, no sistema de 46 a 64, apenas 43% do total de leis do período vinham da onde? Tinham iniciativa de quem? Do poder executivo. Durante o regime militar, de 64 a 85, esse número sobe para 89%. 89% do total de leis do período foram de iniciativas do Poder Executivo. E durante, melhor dizendo, após a Constituição de 88, esse padrão se mantém, né? Como os autores estão procurando demonstrar. E gira em torno aí de 85, melhor dizendo, de 85% do total de leis do período, né? São de iniciativas de iniciativa do Poder Executivo. Então, os autores concluem dizendo que essa preponderância do Executivo decorre diretamente de sua capacidade de controlar a agenda do Legislativo. Então, aquela ideia, né, de que no sistema brasileiro o Executivo ele é o legislador de jure e de fato, né? Ele controla a agenda do legislativo, o que vai ser votado e em quais condições será votado. Na sequência, os autores colocam, né, alguns mecanismos institucionais que proporcionam ao executivo o controle da agenda do legislativo. Entre estes, mecanismos, né, estão as medidas provisórias. Né? Então, a importância desse instrumento chamado medida provisória. Então, aqui são as regras, né, da época que o livro foi escrito. Né? Essas regras sofreram alterações aí ao longo do tempo, mas eu vou expor aqui o que está no livro. Né? Então, segundo os autores, as medidas provisórias têm prazo constitucional definido para apreciação pelo Congresso de 30 dias, né? Isso conforme, né, na altura ali da edição desse trabalho. Hoje, repito, as regras mudaram, né, um pouco. A capacidade, inclusive, de emitir medidas provisórias vem sendo restringida, né, pelo próprio Congresso, mas essa é uma discussão que a gente pode fazer uma outra oportunidade. Bom, além disso, os autores dizem, né, que os custos de rejeição de uma medida provisória são altos, seja por exigir maioria qualificada, seja pela regulamentação daí decorrentes. Então, a grande questão é que quando uma medida provisória ela é assinada pelo presidente, ela tem força de lei, né? Então ela produz efeitos na realidade. Então, os custos para reverter, né, uma medida provisória, os custos políticos podem ser bastante altos, né, para o Congresso. Então, a rejeição de uma medida provisória, né, sem um respaldo político,
é algo complicado para o Poder Legislativo. Então, os autores dizem que entre 89 e 94, o Executivo enviou ao Congresso uma média de 11 medidas provisórias por mês, um número então considerado alto, né? Mas o que mais chama a atenção é que apenas 14 foram rejeitadas e 230 foram aprovadas. Então, no período estudado, né, quer dizer, fica claro aí que o Congresso não coloca, né, obstáculos às medidas provisórias promulgadas pelo presidente da República. Então, os autores chegam até a dizer que o tempo médio para a tramitação das medidas provisórias é inferior a 30 dias. Né? É menor, o interessante é que é um prazo menor do que, né, entre as leis aprovadas. Né? As medidas provisórias têm uma aprovação mais célere, mais rápida, né, do que as demais leis, né, aprovadas. Com dados também, né, os autores vão mostrar que de 89 a 94, a maioria dos projetos transformados em lei tramitou em regime de urgência na Câmara, ou seja, ele termina passando, né, por um caminho especial, mais rápido, mais célere, né, que força, né, a apreciação do projeto pelo legislativo. Caso contrário, a não apreciação, né, depois de um certo prazo, pode trancar a pauta de votação, né, da Câmara dos Deputados. Mas importante verificar aqui que de 514 leis, 282, 55%, tramitaram em regime de urgência e 203 em regime de urgência urgentíssima, né, que é uma forma de acelerar ainda mais a apreciação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados. Então, o pedido de urgência exerce impacto sobre o poder decisório das comissões. Segundo os autores, estas têm pouca influência na definição da agenda legislativa. Então, o instrumento do pedido de urgência limita, né, o papel das comissões, porque ele retira um projeto das comissões, né, e coloca em um outro sistema de votação, impedindo, portanto, a comissão de apreciar, né, um projeto de lei específico. Então, aqui outros dados, né, de 89 a 94, porque é esse o período estudado, né, a origem, né, as leis sancionadas, né, e os projetos de lei rejeitados. Então, origem, né, do Executivo, 997 leis sancionadas, né, um número bastante alto. E o mais surpreendente é que os projetos rejeitados foram pouquíssimos, né, apenas 8 na Câmara e 3 no Senado. Né? Então, esses números mostram como que nesse período estudado, né, pelo menos a agenda, né, os projetos do executivo vão ter um caminho, né, de tramitação bem mais fácil, célere, né, e praticamente todos os projetos são aprovados. Aqui os autores falando, né, do papel do colégio de líderes, né, na tramitação urgente, né, então ele é decisivo para o funcionamento da Câmara e a transformação em lei dos projetos aí introduzidos. Né? Então, segundo os autores, o Congresso, que já foi demonstrado com os dados, né, rejeita apenas suas próprias leis. Né? As originadas do Executivo são sancionadas, inclusive mais rapidamente, como eu já salientei. As leis sancionadas no período 89-94, com tramitação em regime de urgência, foram enviadas ao Senado em um tempo médio de apenas 26 dias após o pedido de urgência. Então, quando o Executivo, através do Colégio de Líderes, né, pede regime de urgência para um projeto, fica claro que a apreciação acelera. Né? Então, num prazo médio, né, de 26 dias, né, os projetos são apreciados, né, pela Câmara e enviados ao Senado para também lá serem apreciados.
Então mostra aí como a agenda, né, do executivo tem um trânsito bem facilitado. O primeiro resumo, né, os autores vão dizer que o executivo define a agenda do legislativo e determina o conteúdo da produção legal. Então, respeitando, né, a tese de que quem legisla de fato e de jure é o executivo, então ele que define o que vai ser votado e como vai ser votado. O Congresso mostra-se incapaz de levar adiante sua própria agenda, pouquíssimas leis, né, são de iniciativa do Congresso. A agenda do Executivo segue uma rota excepcional, né, passa em tramitação urgente, enquanto a agenda do Legislativo segue a via das comissões e do Poder Terminativo. Grande parte dela encontra resistência no Senado, então é uma outra questão que poderia ser explorado mais adiante, né? Quer dizer, a agenda do executivo também não encontra resistência no âmbito do Senado, não encontra resistência na Câmara e no âmbito do Senado, mas a agenda da Câmara, né, já, segundo os autores, encontra resistência no âmbito do Senado. Então, é um primeiro, né, conjunto aí de conclusões, os autores vão dizer que houve continuidade legal entre o período autoritário e o atual. A promulgação da nova Constituição não alterou significativamente o padrão de produção legal, ou seja, ele continua sendo centralizado, né, e fruto principalmente de projetos do Poder Executivo. Manteve-se a forte preponderância do executivo, observada ao longo do regime, instrumentos que garantem, né, ao presidente a capacidade de ditar como, quando e o que entrará na agenda do Poder Legislativo. Né, as medidas, são instrumentos, as medidas provisórias, o pedido de urgência, vantagens estratégicas, né, de que dispõem a apreciação do orçamento e de créditos suplementares em relação ao orçamento, né, já falamos, é o executivo que elabora, né, a peça orçamentária, e se ela não for aprovada, né, pelo Congresso dentro dos prazos determinados, o executivo pode utilizar um dozeavos, né, ao mês aí do orçamento aprovado. Enfim, são muitas vantagens, muitas prerrogativas para o poder executivo, né? Então, não há como obstruir, né, os trabalhos no âmbito do legislativo. Então, aqui uma ilustração, né? Eu já estava falando, então, como que os trabalhos no legislativo, na Câmara dos Deputados, ele é centralizado, né? Então, o colégio de líderes está no topo aqui da pirâmide. Então, como mostrado, né, no primeiro capítulo, os parlamentares votam, né, conforme a indicação, né, dos líderes partidários, né? Então, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que tem um legislativo mais descentralizado, no Brasil os trabalhos são bastante centralizados, né? Então, como está aqui já no título, a Câmara dos Deputados é organizada de forma centralizada nessa instituição que é o Colégio de Líderes, né? Então, eles dizem o grosso do trabalho legislativo independe da participação efetiva dos parlamentares, o que reduz os incentivos para sua participação. Então, o que já ficou claro também no primeiro capítulo, né? Quer dizer, o parlamentar isolado, individualmente, não tem incentivo, né, para agir individualmente, propriamente dito. Né? Ele está dentro de um conjunto de instituições, então ele é forçado, né, a cooperar com essas instituições, em especial com o colégio de líderes. Né? Então, o executivo passa a relacionar-se diretamente com o colégio de líderes. Aquela questão, né, da ponte que eu estava falando. Né? Então, ao colégio de líderes interessa, né, essa questão, né, propriamente institucional. Né?
ao qual, né, o Colégio de Livre também interessa, para afirmar sua liderança institucional, reduzir as incertezas do conflito. Né? Então, há essa centralização na mão, né, de poucos líderes, né, com o interesse de evitar, né, a chamada incerteza, conflito político, obstrução dos trabalhos, etc. Então, o legislativo teve um comportamento mais cooperativo do que conflituoso para com as iniciativas presidenciais. O papel do Colégio de Líderes é fundamental para esse comportamento cooperativo. Então, enfim, não existe, né, digamos assim, a capacidade, né, da Câmara de obstruir, ela não obstrui, não coloca obstáculos, né, aos interesses, aos projetos do Executivo. Na verdade, o nível institucional é estabelecido, né, para facilitar a tramitação dos projetos. Então, aqui nas considerações finais, né, os autores afirmam que o Congresso Nacional está longe de construir obstáculos à ação governativa do Executivo, então, algo que já falamos várias vezes, né? Toda a organização institucional que levou à preponderância do Executivo sobre o Legislativo foi elaborada pelos Constituintes de 88, os quais temiam que o Congresso pudesse tornar-se um obstáculo à governabilidade. Então, uma das teses, né, para o golpe de 64 é de que houve, né, a paralisia do sistema, né, da relação executivo e legislativo, e isso teria levado, né, à ruptura do sistema. Então, segundo os autores, o chamado legislador de 88, né, ele pensou um sistema, né, para impedir, né, a ruptura, a ingovernabilidade. Né? Então, por isso que ele estabeleceu, né, tantas prerrogativas e o fortalecimento do poder executivo, inclusive, né, dando prerrogativas para que esse intervisse, né, na seara propriamente legislativa. Né? Então, segundo os autores, o sistema, na forma que ele está, e com esse nível, né, de continuidade em relação à ditadura, foi algo pensado, né, no âmbito aí da formulação da Constituição de 1988. Então, eles seguem dizendo: tal visão é influenciada pelas interpretações sobre a crise de 64, como eu estava dizendo, né? As quais veem o conflito executivo-legislativo como responsável pela paralisia do sistema político. Os constituintes procuraram evitar que os mesmos gargalos viessem a ocorrer no sistema político que desenharam. Então, algo que eu também já afirmei, né? Quer dizer, para evitar a ingovernabilidade, criaram o regime no formato que nós temos, né, com centralidade do poder executivo. Por último, os autores afirmam que, no entanto, produziram um sistema marcado, como visto acima, pela preponderância do executivo e pela escassa contribuição efetiva do legislativo para o processo governativo. Então, é um sistema no qual o poder executivo ele é o centro, né? Inclusive com capacidade legislativa de influenciar diretamente na produção de leis, né? Mas talvez o mais importante seja mesmo essa tese, né, da continuidade, né, dos regimes, né, e essa ideia de que o Poder Legislativo não coloca, portanto, obstáculos para a agenda política do Poder Executivo. Tá? Então, eu vou parar por aqui, embora espero que esse capítulo tenha sido útil para a gente compreender, né, como funciona o sistema político brasileiro pós 88 e aguardo aí uma oportunidade para poder comentar mais e debater o que foi dito a partir deste capítulo. Muito obrigado e até breve.